E aí pessoal, voltei com mais um vídeo. Tô aqui dando uma analisada aqui, umas coisas. Então eu vim contar um pouco aí do meu início pra vocês, tá? Eu comecei na Bolsa de Valores lá em 2017. Eu conheci os investimentos em 2017. Aí eu comecei procurar, né, os vídeos, ver as classes que tinha para investir, como que funcionava. Lembro como se fosse ontem, eu coloquei os meus primeiros dinheiro guardado que eu tinha, que né, antes de conhecer os investimentos, o que aconteceu? Eu trabalhava em 2 serviços, né? Então eu venho de família pobre, nada diferente do que acho que a maioria da população aí, da cidade que eu moro e do Brasil. Venho de uma família pobre, minha mãe trabalhou desde cedo, me deu educação aí, e eu comecei a trabalhar desde cedo também. Então eu trabalhei de servente de pedreiro já com meu tio Jones. Ele hoje é mestre de obra, né? Tem uma empresa de construção aí. Então meu início aí eu estudava com 17, 16, 17 anos, 18 por aí. Eu estudava de manhã, então na parte da tarde eu ia trabalhar com ele de servente de pedreiro. Ganhava metade da diária do servente, né? Que o servente que eu trabalhava o dia inteiro. Lembro que era eu e o Danilão, aqui do Parque São Paulo. O pessoal que estudou com a gente aí vai lembrar quem que é. Eu e ele começou junto, trabalhar com meu tio. Então a gente estudava de manhã e à tarde ia pegar no serventão brabo, solzão foda. Era tenso, era tenso. Então depois dessa parte aí que eu comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe nunca me deu nada mais do que podia, cara. Era só o básico mesmo. Tinha alguns luxos assim que, como minha mãe trabalhava fora, viajando de faxineira, então nas minhas férias, eu era pequeno, né, eu ia ficar com ela. E quem me criou a maioria da parte da minha vida aí, mais infância assim, foi minha avó Helena, que é falecida hoje. Então aí minha mãe trabalhava na casa das patroas dela, então nas minhas férias ela me chamava, ó, vem pra cá ficar comigo. Aí eu ia, viajava. Então já morei no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo, já morei em Brasília. Morei não, né? Fui passar uns dias só. Agora morar mesmo, eu só moro aqui em Araraquara há 33 anos eu moro aqui em Araraquara. Faz tempo, hein? Nossa Senhora. Então, que parte eu tava? Aí trabalhei de pequenininho, de 16, 17 anos, já comecei a trabalhar com meu tio de servente. Antes disso, minha mãe trabalhou numa empresa que meu tio Ronaldo tinha, que era de cadeira de tapeceiro. Meu tio Ronaldo e meu tio Kit, meu tio Grilo. Então eles tinham uma empresa de tapeçaria. E aí minha mãe falava, a gente morava no bairro Hortência aí, pra quem é de Araraquara conhece. O início do Hortência aí era tenso, era foda pra quem pra quem tem criança aí sabe como que era foda ter as crianças lá no início do Hortência. Era bem perigoso o bairro. Como o Parque São Paulo já foi um dia também, hoje é mais tranquilo. Então aí minha mãe falou assim, não, você não vai sair da escola e não vai ficar em casa não, que você vai ficar vagabundeando na rua. A mãe falava, vamos lá pra tapeçaria do seu tio que você vai trabalhar comigo. Aí nisso minha mãe me dava, eu já tava na época, eu tinha uns 12, 13 anos, então eu já tava na época de ter namoradinha, tinha as namoradinhas ali na rua, né, menininha que ficava. Então minha mãe falava assim, ó, você quer ter namoradas? Quem quer ter namorada tem que ter dinheiro. Vai vir trabalhar comigo pra você pegar um dinheiro aí por semana, por mês, e você ter pra você fazer alguma coisa com a menina que você tá namorando, que você tá ficando aí. E era foda, cara. Nossa, eu ficava o dia inteiro lá na tapeçaria, falava, puta, os caras, o pessoal que estuda comigo tudo de boa em casa, eu tenho que trabalhar, cara. Foda, foda. Quem é da classe baixa, classe C aí, que sabe como é difícil, cara.
mais difícil. Então eu nunca pude conciliar só estudo. Eu sempre, a grande parte da minha vida eu tive que estudar e trabalhar. Hoje muita gente me conhece aí, sabe que eu já trabalhei muito em 2 serviços também. Depois dessa parte da minha vida que eu era de menor, né, trabalhava com minha mãe, depois fui trabalhar com meu tio. Então quando eu fiz meus 18 anos, eu ainda morava com minha avó Helena, né? Sempre morei com ela, na verdade. Morei pouco tempo, assim, de morar mesmo, de ficar na casa da minha mãe. Sempre quando eu morava com minha mãe, 1 ano, 2 anos, assim, eu ainda ficava na casa da minha avó, ia dormir na casa da minha avó, que eu tinha muito apego por ela. Então, aí depois dos meus 18 anos, finalmente formado, né? Louco pra ficar de maior. O que aconteceu? Lá vamos nós, ficar adulto. Era louco pra ficar adulto, pra poder fazer o que queria. Vai nessa, que é assim que a vida funciona, né? Assim não, eu sei que é de menor aí, ó, que pensa, ai, não aguento mais minha mãe falando na minha cabeça, não vejo a hora de arrumar um emprego pra me fazer o que eu quiser. Sinto lhe informar. Não é tão simples assim não, é tenso, depois que você fica adulto. Se você estiver morando com seus pais ainda, é mais tranquilo. Agora, se você ficar adulto, casar, tiver responsabilidade, ter filho, essas coisas da vida de adulto, aí o chicote estrala. Só eu sei, eu não, só eu não, né? Todo mundo sabe como que é. Hoje eu tenho vários amigos aí e colega que eu vejo aí e falo, oi, e aí, tudo bom? Às vezes eu trabalho por sinal hoje eu trabalho num posto de gasolina, tá? O pessoal que mora aqui na redondeza do bairro que eu moro sabe já, todo mundo me vê. Sou bem conhecido, o pessoal lá do posto até fala, nossa, você parece político, cara. Todo mundo que chega aqui conhece você. É porque eu moro aqui na região do posto que eu trabalho há muito tempo já. Então o pessoal que vai lá, a maioria é o pessoal aqui do bairro. Então é, depois que você fica adulto, pra molecada aí que tem 16, 17 anos aí, cara, aproveita, estuda. Um conselho que eu posso dar pra juventude hoje aí é estuda. Se você tem um respaldo aí em casa que seus pais não te cobra para você trabalhar, não te cobra para você correr atrás de comprar suas coisas, só te pede para você ir para a escola, não dar trabalho, escuta, cara, porque falar para você, eu com 17 anos eu já trabalhava, estudava, com 18 anos quando eu terminei a escola, terminei com 18, quando eu terminei a escola, de um ano para o outro eu já fui atrás de serviço, por quê? Porque como eu trabalhava com meu tio até antes dos meus 18, meu tio morava com minha avó também na época, então meu tio supria parte bastante do orçamento da casa, né? Então quando eu trabalhava com ele, a minha responsabilidade ficou de pagar uma água, uma luz, uma internet, então sempre tive essas pequenas responsabilidades dentro de casa, de arcar com alguns custos, desde 16, 17 anos. Então, internet mesmo, quando eu fui ter, era eu que pagava a internet, quando eu não pagava, eu ajudava. Então, sempre tive esse espírito de correr atrás das coisas, nunca ganhei nada de mão beijada. O pessoal que aí, às vezes eu converso aí, escuta eu falando, ó, contando um pouco dessa história que eu tô contando pra vocês, nunca tive nada de mão beijada. O bagulho é louco, filho, vocês nem tá ligado. Muitos anos correndo atrás aí, trabalhando pra caralho. E aí, depois dos meus 18, meu tio saiu da casa da minha avó, né, que ele casou, aí foi morar de aluguel, depois construiu a casa dele. E aí eu continuei com minha avó. E aí minha avó, ela não era aposentada, ela teve uma época que ela trabalhou numa creche, e ela teve um barzinho também, vendia uns doces em casa quando ela ficou desempregada. Então eu supria bastante das contas, então eu sempre tive esse, esse, essa responsabilidade de ter a conta todo mês para pagar, entendeu? Então, quando você fica de maior, assim, que você tem aquela responsabilidade de ter uma conta vencendo e você tem que pagar, cara, é foda, é foda. E aí, depois dos 18, eu não satisfeito de ter começado
trabalhar cedo, já tinha responsabilidade. Com 19 anos, eu entrei no Ricoh, no mercado Ricoh na época, que tinha aqui em Araraquara. Comecei a trabalhar de pacoteiro, comecei de baixo mesmo, bem de início. Comecei a trabalhar de pacoteiro. Não, antes disso eu trabalhei no Patrezão, o antigo Patrezão, acho que todo mundo conhece, que de Araraquara, essa região aí. E no Patrezão eu comecei de pacoteiro. Molecão, 17 anos, para 18. Então o que eu trabalhava no Patrezão era bem molecão. Então, você tá ligado como que é? A molecada aí não quer saber de nada, queria saber só de zoeira. Então, no primeiro dois meses eu já discuti com o encarregado. O pessoal que trabalhou comigo na época aí, acho que vai lembrar do que aconteceu. O Patrick, meu primo. O Edson, que na época trabalhou também, ele era repositor na época. Miltinho, nossa, era só a molecada da escola. Você via a molecada na escola, depois você via no serviço que todo mundo que saía da escola, que terminava ali, ou tava nos 17, ia direto pro Patrezão, porque na época era o que tinha, pra molecada assim de menor que não tinha experiência com nada. O mercado é o início, é o pontapé inicial aí pra maioria dos moleques aí que eu conheci. E aí depois dessa parte de eu sair do Patrezão, aí eu fiquei um ano sem serviço registrado, porque eu estava na época do tiro de guerra, né? Como todo mundo sabe, a maioria das vezes quando você tá no tiro de guerra, empresa nenhuma contrata. Então eu fiquei aquele ano ali falando, puta, véio, não arrumo serviço, e aí eu não estava já mais trabalhando com meu tio, e não conseguia arrumar serviço registrado, nem sem registro. E aí eu entrei no mercadinho. Eu lembro que um pessoal falou assim, ó, vai lá no Dumont lá, que tem um mercadinho do Valentim na época. Lá ele contrata, cara, sem registro, se estiver esperando o tiro, ele contrata, ele vê o que faz lá, ele tá precisando. E aí eu fui lá, com 18 anos, 18 anos, tinha acabado a escola, 18 anos, fui lá, conversei com o cara, ô Valente, bom, preciso de um serviço e tal, só tem eu e minha avó dentro de casa, só eu que tenho a maioria que supria as contas da casa, minha avó bancava a maioria a maioria das coisas, só que eu sempre tinha que ajudar, né? Então eu corri atrás para ajudar. E aí eu fui trabalhar nesse mercadinho, era um mini mercado. E era, vou falar pra vocês, o salário na época era aí, eu lembro que era R$ 700 registrado, CLT, né? Era R$ 700. Aí ele na época ele falou pra mim assim, ó, eu pago pra você 950. Eu falei, nossa, estouro, vou ganhar mais do que esse LT. Dá nada, sem registro. E aí comecei a trabalhar lá, eu entrava às 8 da manhã, parava meio-dia, voltava às 2 e até às 8, 9, 10 horas da noite, dependendo do movimento. Se tivesse movimento, ia até às 10. Se tivesse de boa, ele liberava às 8. Então era puxado, cara, era 12 horas, 14 horas. E aí ele falou pra mim, ele falou, ó, eu trabalhei uns meses, aí o tiro me liberou. Aí eu fui e conversei com minha mãe na época, minha mãe falou assim, ó, não fica lá não, filho, que eu tô sentindo que Deus vai preparar algo melhor pra você. E na época, no Valentim, não era que era ruim, só que era um serviço bem puxado, bem mais puxado do que o mercado convencional, né, os grandes. E eu fazia tudo, né, era mercadoria pra repor, depósito, receber mercadoria, tudo que você imagina no mercado pequenininho eu fazia. E aí minha mãe falou, ó, não vai atrás de serviço registrado não, vai atrás de serviço registrado, entrega uns currículos e fala pra ele esperar um pouco para registrar sua carteira. Isso minha mãe me falou na segunda. Aí durante a semana eu tinha um dia de folga, né? Então no meu dia de folga eu fui entregar currículo, entreguei, saí de bicicleta, foda. Pra molecada hoje que 18 anos já tem moto, mano, vocês não sabem como é foda você andar de busão, de bike. Correr atrás de serviço, você ir no lugar assim, deixar o currículo, os outros não dá nem bola pra você. É foda. O que eu lembro hoje é os olhos d'água porque é foda, eu sei como que é e é tenso. Então aí eu fui entregar os currículos, entreguei em todos os mercados, na época, como eu já tinha trabalhado no Patrezão, eu falei, vai ser mercado, mais fácil, né? E aí deu de entregar no Ricoh. Aí um tempo, na outra semana me ligou. Aí o Valentim perguntou se eu ia trazer carteira para registrar. Nesse meio tempo, na outra folga,
eu tinha ido fazer a entrevista, que conciliou, acho que foi Deus mesmo que preparou. E eu fui fazer a entrevista no Ricoh na minha outra folga da outra semana. E aí a moça no mesmo dia ela já ligou e falou: ó, você foi aprovado, pode trazer seus documentos. Aí eu fui, conversei com o Valente e falei: ó, agradeço a oportunidade, a gente sempre tem que ser grato pelas pessoas que abriu as portas pra gente. Então agradeci a ele pela oportunidade, falei que ia estar saindo, ia estar indo trabalhar em outra empresa maior. Aí saí, tudo bem, e entrei no Ricoh, voltando à parte da responsabilidade mais ainda. Então, meu primeiro emprego lá no Ricoh foi de pacoteiro, e no Patrizão tinha trabalhado de pacoteiro também. Trabalhei no Ricoh durante 11 meses, e aí por egocentrismo de um líder que eu tive, acabei sendo mandado embora, sem... não tinha motivo, vou falar pra vocês que não tinha motivo. O encarregado, infelizmente, ele confundiu as coisas. Ele achava que eu queria tomar o lugar dele, e quando eu só estava fazendo meu serviço, só o que tinha sido pedido. E aí eu fiquei 11 meses lá. Foi o primeiro emprego, por sinal que eu tinha ficado mais de quase um ano. Os outros empregos eu tinha ficado tudo pouco tempo. Trabalhava pouco tempo e não conseguia me estabilizar, porque era muito molecão mesmo, não conseguia estabilizar, cara. Só queria zoeira, jogava, ficava em bar. Quem me conhece aí sabe que eu gosto de jogar um fliperama. Então, nunca tive muita responsabilidade de ficar no serviço. Então, qualquer coisinha pra mim, eu saía fora, não falava que ia pedir a conta e depois ia pra trás de outra coisa. E aí, com o tempo, você vai amadurecendo e vendo que a vida não é tão simples assim, né? Felizmente, não é sempre que a gente vai ter o serviço disponível pra gente tá conseguindo engrenar no mercado de trabalho de novo. Então, voltando na parte do Ricoh, entrei no Ricoh e trabalhei 11 meses. Nesse meio tempo, quem que entrou no Ricoh? A minha digníssima esposa que eu tenho hoje. Então, a gente se conheceu na época no mercado. Ela entrou como operadora de caixa. A gente foi se conhecendo lá, a gente morava no mesmo bairro. Às vezes as coisas acontecem mesmo, né? Vocês veem... Desde lá de trás, quando eu entrei no Ricoh, foi na minha folga, eu fui fazer entrevista, na minha folga eu entreguei o currículo, na minha folga eu fiz entrevista, na minha folga deu tudo certo de conciliar com a folga, então eu entrei lá, conheci minha esposa, que hoje é a mãe dos meus 2 filhos, então a gente se conheceu, e a gente a gente às vezes ia no mesmo ônibus, às vezes não. Mas vir embora a gente sempre vinha no mesmo, porque a gente saía de lá 10 horas da noite, 10h20 a gente pegava o ônibus lá no Parque Infantil, subia a pé a 1000, pra não perder o ônibus. O ônibus é foda. Ainda naquela época o ônibus era melhor do que hoje. Hoje tem bem menos ônibus aqui em Araraquara. Nossa, hoje tá foda em ônibus, hein? Deus me livre. Então eu peguei, conheci ela, a gente vinha todo dia, aquela convivência, fizemos amizade, e aí começamos a conversar até que a gente começou a ficar. Depois de um tempo a gente começou a namorar. A família dela não foi a favor do nosso namoro, né? Porque na época a família dela é da igreja, e eu não era, a minha família é católica, e eu não tinha uma religião denominante, assim, de falar que eu era o que minha família era. Não tinha opção de não ir na igreja, nada dessas coisas. Fui batizado só, que é madrinha, essas coisas. E aí a família dela não foi a favor. Família não, né? No caso, os pais dela. E mesmo assim a gente continuou ficando. Aí, um tempo depois a gente juntou. A minha avó pegou, conversou comigo, eu conversei com ela. E aí, como eu morava com minha avó, né? Eu tinha um quarto de solteiro na casa da minha avó falou assim, ó... conversei com ela falou que gosta de você e quer continuar com você. E aí a gente casou. E aí a gente está até hoje. Então já são 2010, 2011, se eu não me engano. Então já são quase de 12 a 13 anos juntos. Às vezes já muitas brigas, né, que acontecem com o casal. Não é pra ser normal, né, mas acontece, felizmente as cabeças não batem.
E a gente tá esse tempo aí junto. Então a gente já teve muitos altos e baixos, já brigamos muito. Hoje é bem mais tranquilo, mas a gente já teve muitos altos e baixos. Eu, por ser muito novo, né, eu sou mais novo que ela, então a gente, voltando na parte da responsabilidade que eu tava falando, quando a gente juntou, eu tinha 19 anos. Então vocês imaginam, eu com 18, trabalhando, solteiro, morando na casa da minha avó. Com 19, eu e ela juntou. Com 23, veio a notícia do meu primeiro filho, 2014. Meu filho, hoje o mais velho, né, Diego, ela ficou grávida dele e aí a gente já estava morando junto. E aí a história, aconteceu muita coisa, a gente viveu muito tempo junto hoje. Gosto muito da minha família que eu tenho, constituí. E a gente teve muitos altos e baixos, não só no relacionamento, como na parte financeira. Então a gente passou muito aperto, porque a gente sempre trabalhou em serviço CLT, que não ganha tanto, né? Como a maioria sabe, aí a CLT infelizmente não paga o suficiente, né? Assim, vamos dizer assim, não é que não paga bem, ela paga a lei. E infelizmente hoje, como todo mundo sabe, o custo de vida no Brasil é muito caro, principalmente para quem tem filho, para quem paga aluguel. Hoje, se a gente for levar em conta aí aluguel e comida, eu diria que se você for comer bem, quase 100% da sua renda é aluguel, é moradia, comida e vestimento. Para quem tem filho, então, é isso daí. É 100% do que você ganha, você vai gastar com aluguel. Se você pagar, se você não pagar, você ainda tem esse pequeno gasto a menos. Mas hoje o custo de vida para alimento, principalmente aqui, pelo menos aqui na cidade que eu moro, é muito caro, cara, muito caro. Eu sei porque eu já fui em outras cidades para fora, aí, em São Paulo. Aqui beira próximo de São Paulo, eu acho, o custo de vida. Lá, Deus me livre, muito caro, muito caro. Apesar que hoje está muito caro em todo lugar. Então a gente casou, tivemos filhos e a gente teve uma fase da nossa vida que foi muito complicada, né? Porque então quando a gente juntou umas a renda, né? Quando um casal junta, casa ou mora junto, o ideal, pelo menos para mim, sempre foi juntar a renda e ali procurar conquistar seus objetivos em conjunto, né? Então eu sempre tive isso na minha cabeça com ela. Ó, eu ganho 1.000, você ganha 1.000, a gente ganha 2.000, então a nossa renda é 2.000, então a gente tem que trabalhar dentro dos 2.000, nunca individualmente, tipo assim, eu ganho 1.000, eu vou gastar meus 1.000 e você gasta seus 1.000, não, a gente juntava, pegava os 2 salários, juntava, pagava na época uma moto que eu comprei, quando eu tava no Micói ainda, comprei uma motinha financiada, né, quem nunca entrou no financiamento que atira a primeira pedra, é de lei para quem tá no início, não tem como. E aí a gente passou um aperto, cara, porque na época eu fiquei desempregado, teve uma época, e aí só ficou ela trabalhando, aí teve época dela ficar desempregada e só ficar eu trabalhando, e a gente, sabe, sempre penando ali, eu falava, cara, não é essa vida que eu quero, eu quero não só trabalhar, pagar conta e trabalhar no outro mês, pagar conta de novo, eu não quero isso, eu quero o que sobra, eu quero ter um lazer, eu quero fazer umas coisas, eu quero que quando meu filho nascer eu tenha estabilidade financeira para comprar as coisas que ele quer, que eu mesmo quando eu era pequeno, muitas coisas eu tinha vontade e minha mãe não tinha condições e infelizmente era o que tinha pra época, a gente tinha que ter o que era dado ali pra gente, pra mim pelo menos no caso, né, quando eu era de menor. E minha mãe me deu o que é muito importante hoje, que foi a educação, me ensinou a correr atrás de tudo que eu queria. Então, resumidamente, depois a gente casou, meu filho nasceu e eu sempre correndo atrás. Comecei a trabalhar, comecei a me estabilizar mais em serviço, porque querendo ou não era mais só eu, né?
Era eu e ela, depois veio meu filho, então eu falei pra ela, falei, ó, a gente já... Quando a gente passou a fase difícil, era na época sem meu filho. Então eu falei pra ela, falei, ó, quando eu descobri que ela tava grávida, eu vou me esforçar mais, trabalhar o máximo que der pra não ter mais esses apertos. Até que